O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Queridos filhos e filhas da igreja, percebe-se que muitas pessoas não se atentam à grandeza deste homem, chamado São José, justamente por não compreenderem o drama da provação pela qual ele passou e por desconhecerem também o mínimo da cultura judaica, pois é na cultura judaica que Nossa Senhora e São José viviam. O casamento judeu era constituído naquela época por dois atos distintos. Na nossa cultura brasileira, nós temos um resquício deste costume ou dessa tradição. Pois quando o rapazinho começa a gostar da rapazinha, ele primeiro a pede oficialmente em namoro, né? Em alguns lugares ainda vai se apresentar ao pai e à mãe, outros já nem mais faz isso, né? Ficam sabendo quase no dia do casamento. Mas geralmente vai comunicar ao pai e à mãe. E os dois começam a se relacionar afetivamente. Se for católico e cristão, não sexualmente, afetivamente, para que possam ir se conhecendo e o namoro certamente vai acabar. Nós precisamos entender que existem coisas na vida que existem para acabar. Porque tem coisas na vida que não são um fim, mas que são um meio para se alcançar um fim. Escola existe para acabar, faculdade existe para acabar, seminário existe para acabar, e o namoro também existe para acabar. O namoro obtém êxito quando ele acaba, e o namoro acaba sempre por dois motivos. Primeiro, geralmente o mais comum, porque a pessoa descobriu que não rolou, não tem afinidade, não tem empatia.
Somando na balança os defeitos e as qualidades, depois de um bom tempo de relacionamento, a pessoa percebeu, uma das partes ou as duas percebeu que não tem como continuar. E o namoro acaba porque você já cumpriu a sua missão na vida daquela pessoa e tchau. Chora lá 7 dias e depois ressuscita, né? Afinal de contas, ninguém tem um coração de aço, né? Chora largado, escuta umas músicas de fossa, chora debaixo do chuveiro que assim disfarça a lágrima e depois faz o favor de ressuscitar. E o segundo motivo pelo qual o namoro acaba é para virar casamento, porque ninguém, espero eu, tem síndrome de Peter Pan no Tomorrowland, na terra do nunca, né? Que nunca vai crescer e vai ficar 2 namoradinhos pro resto da vida, não. O namoradinho vai ter que virar homem e a namoradinha vai ter que virar mulher. Então, às vezes a pessoa, ai, nossa, meu namoro acabou, traz para mim a Gillette. Não, para com isso, né? Vou me enforcar num pé de alface. Não vale a pena. Ou num pé de couve que é um pouco mais alto, né? Não vale a pena, né? Você tem que entender que o namoro existe para acabar. Então para com esse dramalhão, ressuscita, segue para frente, porque é para frente que a vida vai, né? Pois bem, então, como eu estou dizendo, aí se o namoro der um passo, os dois noivam. Isso é assim no Brasil, não é assim? E quando noiva, geralmente chama as pessoas mais próximas, né? O pai, a mãe dele, dela, talvez alguns amigos próximos. Coloca-se aliança na mão direita, né? Hoje em dia a turma já está botando aliança, já mal conhece, vamos botar aliança, né? Não, bota aliança na mão direita. Se tudo correr bem depois de 1 ano de noivado, ela vai para a mão esquerda, quando vai virar casamento, que é para toda a vida, né? E aí é bom também que antes do noivado os dois namorem pelo menos por uns 2 ou 3 anos, até 5, né? Que com 3 anos as máscaras já caem bem, já vai conhecendo bem a pessoa, bem o candidato, bem a candidata, para não fazer besteira, né? Como a maioria acaba fazendo. Então, aí você, depois de um tempo de relacionamento, você noiva. E fica noivo 1 ano, no máximo 2, porque mais que isso já está enrolando ela já, né? Então, também é bom você já parar de enrolar e tomar uma decisão na vida, porque a vida, afinal de contas, é feita de decisões. E após noivar, marca-se o casamento, que é a cerimônia propriamente dita. Na época de São José e de Nossa Senhora, era um pouquinho diferente. E o padre faz questão de explicar. Então veja bem, o casamento judeu, conforme disse, era constituído por 2 atos distintos. O primeiro chamava-se esponsais. Vamos dizer juntos para gravar? É bom que assim a gente grava pedagógico, né? Esponsais. Os esponsais se davam antes do casamento. Os pais redigiam um contrato matrimonial. Nesse contrato constavam os bens que cada parte entregaria para formar o patrimônio da nova família. Geralmente esse contrato era revisado por especialista, ia e voltava até que as famílias chegassem num consenso. Tinha que estar escrito bem certinho o que cada parte ia dar para construir o patrimônio da nova família. Tudo bem estabelecido, realizava-se a cerimônia diante de testemunhas e o noivo entregava nessa data, simbolicamente para a sua noiva, um objeto de valor. A título de curiosidade, os casamentos católicos nos Estados Unidos ainda têm esse costume. Eu descobri porque eu fui celebrar um casamento em inglês um tempo atrás e tive que estudar o rito. E eu falei, olha que interessante, o noivo entrega prata ou ouro para a sua esposa. Um objeto de valor para assim, simbolicamente, ficar selado o compromisso. Este era a primeira parte do casamento, chamado de esponsais. Ficava 1 ano, no máximo 2, o casamento chegava na segunda e última parte, que chamava-se núpcias. Vamos dizer juntos? A partir de então, depois dos esponsais, era costume que os dois esperassem até as núpcias
para finalmente viverem juntos. Nesta segunda cerimônia mais glamourosa, o noivo não, já era esposo. O esposo conduzia solenemente a esposa, às vezes até numa carruagem, olha que romântico, pelas ruas da cidade. As pessoas iam saindo na janela dizendo: viva os noivos! Abanavam seus lenços, a cidade parava, os amigos iam em procissão e a noiva era conduzida solenemente e definitivamente, ou melhor, repito, a esposa para agora a sua casa definitiva. E só então, após aclamações jubilosas dos convidados, uma vez dentro da casa do esposo, agora sim o casamento estava concluído e os dois podiam ter a intimidade sexual. De posse dessas afirmações, vamos então reler o Evangelho no versículo 18. Olha aí. Versículo 18, eu começo e você vai para efeito de gravar e de aprendizado. A origem de Jesus Cristo foi assim, você. Sim. O que aconteceu? Como? Então agora que você já aprendeu, então quando aconteceu isso aqui que o evangelista Mateus está acabando de dizer, eles estavam em que parte do casamento? Como era o nome? Vamos começar tudo de novo. Eles estavam nos esponsais, ainda não havia chegado nas núpcias. Muito bom. Agora veja só, você percebeu que a coisa estava séria demais? Já era esposo e esposa, as famílias já estavam envolvidas, já tinha contrato assinado, e como dizia nossa querida avó, quem casa com o rapazinho ou com a rapazinha, casa também com a família dele e com a família dela. Não adianta tentar fugir disso, porque não dá certo. Tanto é verdade, está chegando Natal e Ano Novo agora, os casais começam: olha, Natal vai ser na minha mãe, Ano Novo vai ser na sua. Ele fala: mas ano passado já foi. Não, né? É um pouco na casa de um. Você goste ou você não goste, você acaba se casando também com a família, e é importante que você procure, com a sabedoria do Espírito Santo, harmonizar as famílias, porque só dizer assim, não topo, não vai dar certo. Então corrige isso já na época do namoro, do noivado, né? Porque depois fica complicado. E mesmo que o outro lado não goste muito de você, seja simpático, seja simpática, comungue a Eucaristia por aquela pessoa que não te topa, da família do seu marido, da família da sua esposa, e vai pra frente e vai que é tua, porque se você tá afim dele mesmo de verdade, tá bom? Pois bem, então as famílias já estavam envolvidas demais, já tinha contrato assinado, os amigos já estavam todos motivados. Meu filho e minha filha, a coisa estava séria demais. Por isso era muito raro que uma das partes rompesse o contrato, porque era um motivo de vergonha em toda a cidade. Raríssimas vezes havia ruptura de contrato por parte do homem ou por parte da mulher, mas podia acontecer. E porque podia acontecer, havia uma lei mosaica, isto é, uma lei de Moisés, para aquele ou aquela que tivesse a ousadia de romper o contrato dos esponsais. E a lei mosaica previa 4 alternativas ou 4 saídas que eu vou explicar para você. José viu que a sua esposa estava grávida. Sabia que não era dele. Mas não pense você que ele duvidou da idoneidade dela. Como alguns, me desculpe falar, alguns líderes religiosos de Araque tentam sustentar. Quem esparramou essa notícia foi o diabo. José conhecia muito bem a mulher com quem ele estava. Sabia que não havia nenhuma mulher mais perfeita, pois ele nunca havia encontrado uma mulher mais santa do que ela. Acreditava que ela fosse incapaz de pecar, mas então qual foi o problema? O problema foi, ela está grávida, não é de mim,
não é de algum homem, é um mistério muito grande, este mistério diante do qual eu me encontro. Eu não sou digno de participar dessa história, ninguém vai acreditar nessa história, então eu quero defender Maria. E é por isso então que José tinha, pela lei de Moisés, pela lei mosaica, 4 saídas. Quais eram as 4 saídas possíveis pela lei? Saída A: denunciar a esposa diante de um tribunal pedindo anulação dos responsais, e estava no direito. Alternativa B: levar a mulher para sua casa e assumir o bebê. Alternativa C: repudiá-la publicamente, mas sem exigir nenhum castigo. Alternativa 4 e última, essa era um pouco mais discreta: emitir libelo de repúdio em privado diante de 2 testemunhas, sem revelar qual era o motivo. São 4 saídas. São José não ficou com nenhuma das 4 alternativas disponíveis pelo direito. Por quê? Porque em todas elas, a honra de Maria Santíssima, quem ele tanto amava e da qual ele não duvidava, seria manchada para sempre diante de toda a cidade. E assim, num ato incrível, heróico e de homem, porque tem que ser homem com H para fazer isso, São José criou uma 5ª saída que não existia em toda a Bíblia. Vamos ver qual foi a 5ª saída. Veja aí no Evangelho, versículo 19. Eu começo e você vai. José, seu marido, você. Mas se assim o fizesse, José atrairia sobre si a infâmia de ter sido um cafajeste, um irresponsável, que abandonou sem motivo a esposa inocente e o próprio filho. Embora aos olhos dos homens, São José não teria sido menos justo se escolhesse uma das 4 alternativas do direito, acreditando ele, mesmo sem compreender, no mistério diante do qual se encontrava e de que Maria era inocente, pois, repito, não passava nem de longe por sua cabeça que ela, a quem ele tão bem conhecia, pudesse pecar. José preferiu manchar a sua própria honra ao invés de manchar a honra de Maria Santíssima. E a partir daquele momento em que ele resolveu abandonar ela em segredo, ele tinha que dar adeus para sua família. Porque seu pai e sua mãe chorariam de vergonha por ter tido um filho irresponsável, que abandonou seu próprio filho e sua esposa. Os seus pais nem entenderiam como o José que nós criamos tão justo foi capaz de um ato monstruoso desse. Seus amigos, muitos deles, lhe virariam as costas e José teria que ir embora da cidade para sempre. Talvez você nunca tenha pensado na grandeza deste homem. Eu mancho a minha honra, mas eu não mancho a honra dela. Se isso não for amor, eu não sei o que seria. Eis aqui a diferença, meus caros, entre amor e uma mera paixão. Amor é êxodo, é saída de si mesmo. Paixão é olhar para o espelho, é narcisismo, é se relacionar com o outro, porque no fundo eu não busco a ele, eu busco a mim mesmo e o prazer que aquela pessoa pode me proporcionar. O amor busca o outro, a paixão busca a si. O amor pensa no outro, a paixão só pensa em si. Às vezes, eu, padre, vejo algumas mulheres sofrendo com seus namorados ou noivos, quando decidem ser católicas e fazem o propósito de viverem a castidade até o casamento. Geralmente, elas, vocês mulheres, ouvem dos homens, mas a gente se ama. E se você me ama, então se entregue a mim. E você, mulher, deveria olhar bem nos olhos dele e dizer: se você me ama, então me espera, pois quem ama espera o tempo que for preciso. A paixão é imediata, o amor espera o tempo que precisar. A paixão busca o prazer, o amor faz
sacrifícios. E diga-me quem foi a pessoa pela qual você mais sofreu. E eu te respondo agora, quem foi que você mais amou? Diga-me, por quem foi que você ficou noites em claro? Eu te respondo, quem foi que você amou? Diga-me com quem você ficou altas horas no PA, naquela cadeira desconfortável, aquela fitinha no seu braço. E eu te respondo, quem foi que você mais amou? Você não ama ninguém ainda, enquanto você não é capaz de fazer renúncias e sacrifício por aquela pessoa. José renunciou sua reputação, sua família, sua cidade, seus amigos, seu futuro e sua história, e fez sacrifícios por Maria, porque na verdade São José, antes de ser esposo dela, foi o primeiro e maior devoto de Maria Santíssima. Se nunca te disseram, estou aqui para te dizer: São José foi o primeiro devoto de Maria Santíssima. A gente sabe que uma pessoa nos ama, nem tanto por aquilo que ela nos diz, mas por aquilo que ela nos faz. São José prova verdadeiro amor e devoção a Maria Santíssima. Por fim, uma última importante observação. Após um grande dilema, com certeza o maior de sua vida, São José ora e vai dormir aquele que é literalmente o sonho dos justos. Esta cena está aqui na primeira janela de nossa igreja, depois o cinegrafista é bom pegar, ali São José dormindo, o anjo ali lhe explicando o que estava acontecendo, e as pessoas me perguntam assim: mas padre, como é que alguém pode dormir com um rojão desse? Eu te respondo com um pensamento de Shakespeare: não há melhor travesseiro do que uma boa consciência. As pessoas que têm a consciência leve dormem bem, mas quem tem a consciência pesada rola na cama, pois é incapaz de dormir. São José dormiu, sim, senhor e sim, senhora, porque sabia mesmo com dor que estava fazendo a coisa certa para defender a honra de sua amada Maria. E o anjo do Senhor, aparecendo para ele, resolve todo o impasse e lhe explica tudo e ainda lhe dá um presentaço. E esse presentaço a turma nem repara, porque lê o evangelho rapidamente no piloto automático. Qual foi o presentaço que São José ganhou do anjo por ter sido fiel e fazer sacrifícios? Era o homem da casa, o pai da família, o chefe de família, que dava nome ao bebê. Amados e amadas, vos pergunto, qual é o nome mais poderoso que existe? Jesus, pois ao nome dele até os diabos têm que se ajoelhar, pois ao nome dele os possessos são libertos e os mortos ressuscitam. Pois quem deu o nome para Jesus? São José. Disse o anjo: e tu, José, lhe darás o nome de Jesus. Que presentaço! Ainda botou um nome que salva no próprio Filho de Deus, pois Deus coroou sua renúncia, seu sacrifício e sua fidelidade. E logo que acordou, diz o Evangelho nas últimas linhas, eu ousaria dizer, logo que acordou, São José foi adorar o menino no primeiro sacrário da história, que era o ventre imaculado de Maria. E quando chegou lá na casa dela, Maria rezava, ela foi abrir a boca para explicar, ele, não precisa. Caiu de joelhos diante dela, encostou a cabeça na sua barriga e fez aquilo que fazemos na capela do Santíssimo, quando estamos no tabernáculo, pois na barriga dela, o primeiro sacrário da história, José pôde adorar o Verbo feito carne, o Filho de Deus. Conclusão. Aprendemos com São José hoje o que eu chamo de 7 santas lições para a nossa vida. Vou dizê-las de forma breve e bem clara, para você usar também na tua vida. Primeira,
aprendemos com São José? Na provação, as reclamações e todo falatório devem ser substituídos por um silêncio orante. Quando nós somos provados, nós temos a tentação de sair reclamando, a tentação de sair falando aos portões com todo mundo. Deveríamos substituir o falatório e a reclamação por um silêncio orante. Lição número 2. As pessoas, quando têm um problema, dizem assim: preciso desabafar. Então aprenda a desabafar com Deus. 3. Quando não compreender o plano de Deus para a sua vida, como São José, confie mesmo assim e nem por um momento sequer desconfie do amor de Deus por você, como São José foi capaz de fazer. 4. Deus envia seus anjos quando a gente mais precisa, e você já deve ter recebido alguns disfarçados na sua vida, e tenho certeza do que eu estou falando. Todas as vezes que você mais precisou, Deus enviou anjos disfarçados. Deus envia seus anjos. Depois pegue de novo a imagem ali. Quando a gente mais precisa. Eu também já recebi vários e espero continuá-los recebendo. 5. Escreva seu problema ou seus problemas, se for mais de um, num papelzinho, a mão e a caneta. E coloque no criado mudo, ao lado da sua cama. Ore e vá dormir. Espera Deus agir. Se tiver uma imagem de São José do lado da sua cama, melhor ainda. Faz igual o Papa Francisco e coloca as coisas mais difíceis debaixo da imagem de São José. Ora, vai dormir e espera Deus agir. Faz o teste. 6 e penúltima. Ao passar por um grande problema, procure não ofender as pessoas ou descontar nelas. São José podia, com aquele rojão, sair chutando balde. E se alguém dissesse: que é isso, José? Ele podia responder: você não sabe o problema que eu estou vivendo. Não se esqueça, o problema é seu, mas o sorriso pertence a seu irmão e a sua irmã. Não desconta nos outros. E último, 7, que resume tudo. E por fim, entregue tudo nas mãos de Deus, pois tudo que eu deixei nas minhas mãos, eu perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu não só ainda tenho, como Deus me deu 100 vezes mais, e o mesmo fará na tua também. Que São José interceda hoje e sempre por todos nós, assim seja. Amém.